Na verdade, a Escandinávia não é socialista, não tem nada a ver com isso, eles têm um mercado muito livre, só que eles cobram muitos impostos, e todos os países escandinavos ficaram ricos com o livre mercado e depois se tornaram mais welfare state. Daí eu falei, opa, peraí, tem uma coisa estranha aqui, né? E eu estudava psicologia na época, eu estava tentando entender, poxa, o que será que tem? Será que tem alguma coisa subjacente nas sociedades que torna algumas mais ricas e algumas mais pobres? E eu descobri que é só a liberdade econômica mesmo. Se você deixa a sociedade livre para produzir e para resolver os seus problemas, eles se enriquecem. E se você tenta atrapalhar esse processo, elas empobrecem muito rapidamente. Tomamos, por exemplo, Hong Kong. No início da década de 50, parecia confirmar as previsões pessimistas feitas no final do século XX, que afirmavam que se tratava de um local não próspero e inadequado para o comércio. Quando o Sir John James, fiel discípulo de Adam Smith e economista da Escola de Manchester, definiu que Hong Kong deveria adotar os princípios do capitalismo, se recusando a impor qualquer tipo de tarifa de importação e sempre mantendo os impostos mais baixos possível, que criou as condições para o acelerado crescimento econômico vivenciado por Hong Kong. Entre 1961 e 2012, o PIB real per capita de Hong Kong cresceu 900% em apenas algumas décadas, deixando de ser uma favela a céu aberto e se tornando a economia mais livre do mundo. A sua população ganha 2,64 vezes mais do que a média mundial, tendo duplicado esse índice nos últimos 15 anos. As pessoas não fogem de Hong Kong, elas correm para Hong Kong. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a população era de 750 mil pessoas, e hoje é quase 10 vezes maior, tendo 7,1 milhões de habitantes, com a segunda maior expectativa de vida do planeta. A mesma coisa ocorre com Singapura, que em 1965 era um país pobre e atrasado, com uma renda equivalente à da Angola, que se tornou o segundo país economicamente mais livre do mundo. O que Singapura fez para conseguir essa grande virada? Estabeleceu uma moeda forte e estável, sem interferência política, que foi a moeda que menos perdeu poder de compra no mundo de 1982 a 2005. Negou ajuda em empréstimos estrangeiros. Fez um notável esforço de criar empresas privadas de excelência e competitivas globalmente, por meio da baixa tributação, burocracia quase inexistente e mínima regulação. Tudo isso com tarifas de importação nulas e livre comércio pleno, em um sistema idêntico ao adotado em Hong Kong. Singapura também deu ênfase na proteção à propriedade privada e na segurança pública. O segredo da estratégia era ter um governo pequeno e transparente. O gasto público proporcional ao PIB de Singapura é a metade do americano e 1/3 do sueco. Singapura, embora tenha forte intervencionismo na área privada, compreendeu as regras de não intervir na economia e hoje tem 11% da população composta por milionários. Mas a palavra desigual tem outro significado no país que é conhecido por ter abolido a pobreza. De todas as experiências e estudos disponíveis, há uma conclusão difícil de ser negada. Por todo o mundo, vemos uma forte relação entre a liberdade econômica e a qualidade de vida da população. Pessoas nos países mais livres ganham em média 8 vezes mais que pessoas nos países menos livres. Os pobres ganham 10 vezes mais. A população nos países mais livres é mais feliz. Possuem seus direitos civis mais bem protegidos. Em média, vivem 20 anos a mais. Os países mais livres também possuem menos corrupção, menor mortalidade infantil, menos trabalho infantil e menos desemprego. É inegável que, para nos preocuparmos com a melhoria de vida das pessoas, temos que nos preocupar com a liberdade econômica. O que liberdade econômica significa? Significa que a propriedade está protegida por leis imparciais, que você é livre para fazer o comércio com os outros pelo que você quer e precisa, sem intervenção do Estado. Que seu dinheiro mantém seu valor, porque a moeda de seu país é estável, e não sofre interferência política, e que o governo se mantém reduzido e sem interferir no funcionamento da economia.